Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui nesse momento novamente, nos reunindo para falarmos sobre a palavra de Deus. Esses 30 minutos, quase 40, em que nós nos achegamos a Deus e entregamos já o nosso dia. Começamos o dia já na presença dele, entregando todos os desafios que virão, porque sempre tem muitos desafios. Nem sempre os dias são calmos e tranquilos como nós gostaríamos que fosse. Então, esse momento aqui nos prepara e nos reabastece, inclusive. Isso, mas eu acabei de acordar, não é verdade? Você vive falando que tem que reabastecer. Sim, mas às vezes a noite de sono não foi suficiente para restaurar as nossas forças, e só quem pode restaurá-las completamente, totalmente, é o poder de Deus, o poder do Santo Espírito. Então, mesmo que você esteja fisicamente descansado, talvez você acorde com uma preocupação, talvez você acorde meio assim, tenho muita coisa para fazer, né? Meio desanimado até, às vezes, pelo tanto de coisa que você tem que fazer durante o dia. Então, esse momento aqui já nos prepara para um início de dia tranquilo na presença de Deus. Perdão. Então, nisso eu tive uma noite tranquila de sono, serena. Bom dia, bom dia. Tive uma noite de sono tranquila, serena. Tá, mas esse momento vai te reabastecer de toda forma. Ele faz aí um estoque de bênçãos para que você suporte os dias que virão, né? Nós temos que nos abastecer todos os dias no Espírito Santo para que nós possamos verdadeiramente termos forças para seguir, porque as batalhas diárias virão. Não se deixe enganar. Todos os dias temos muitas batalhas, travamos batalhas. E espiritualmente falando, não é com homens, mas com espíritos, né? Espíritos do mal que andam nos ares. É assim que diz lá em Efésios 6-10. Não é contra homens de carne que lutamos, mas contra os espíritos malignos. E nós temos que nos proteger. Nós não tomamos café da manhã todos os dias, então nós temos que nos alimentar também, nos abastecer da palavra de Deus todos os dias, para começar um dia bem e forte. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Hoje eu tô rouca de novo, né? Mas louvado seja Deus. Então vamos lá. A dinâmica dos milagres. Olha o que Deus vem nos dizer hoje. Meu filho, repouse calmamente em minha mão. A dinâmica dos milagres reside nisso. Suas próprias fraquezas não teriam consequências, porque eu o dotaria com o meu poder. Sua insignificância seria engolida pela minha presença. Minha presença está ao seu redor e dentro de você. A não ser que me resista, não poderá fracassar. Não posso fracassar e você está em mim, guardado pelo poder de Deus. Fortaleça o seu coração com essa verdade. É uma palavra hoje assim um pouco mais curtinha, mas muito forte também. Olha só. O que Deus vem nos dizer? A dinâmica dos milagres reside justamente em nós repousarmos no colo de Jesus, nas mãos dele. Descansa, descansa em mim. Ele vem falando continuamente. E é tão incrível como que nós ouvimos essa palavra reiteradas vezes, repetidas vezes. Descansa em mim, descansa em mim. Deus vem falando. E às vezes nós não fazemos isso. E eu falo nós porque eu também, Anice, muitas vezes não faço isso, e eu tenho que estar em constante vigilância. Por isso Deus diz para nós: vigiai e orai. Eu tenho que estar em constante vigilância para que eu não me deixe abandonar, né? E não me abandonar em Deus, mas me abandonar de mim mesmo, e às vezes acreditar naquela vozinha que o inimigo vem suscitando: não vai dar certo, essas coisas do mundo. Ontem, gente, eu já disse para vocês que eu estou participando de uma campanha de oração com o Instituto Hesed, pelo amor de Deus. O que foi aquela oração ontem à noite? Eles ficam gravados, gente, no YouTube. Então, o terço do combate ontem, o terço às 19h30, todas as orações são maravilhosas, mas ontem à noite, eu vou falar para vocês, foi um negócio fora do comum. Tanto que em um determinado momento, os irmãos ali pediram para que todos ficassem em pé, porque o combate contra o inimigo estava violento, mas violento. Gente, a pior coisa que você pode fazer é não acreditar que o demônio existe.
Ele existe e ele está atacando ferozmente o povo de Deus. Por quê? Porque ele não quer que nós recebamos as graças que Deus tem para nós. É para ter medo do demônio? Não, mas também não é para cutucá-lo. Então nós temos que combater, e o combate tem sido muito forte. E ontem, logo pela manhã, eu estava bem animado, vocês, né, viram ali nas lives. De manhã geralmente eu estou bem tranquila. Durante o dia eu fui esmorecendo. As minhas forças foram meio que opressões mesmo. O inimigo ele vai suscitando coisas. Quando foi à noite eu não estava nem com vontade de rezar, para falar a verdade. Eu já tinha rezado rosário, eu já tinha rezado, feito outras orações, eu já tinha feito um turbilhão de orações. Eu tirei o meu horário de almoço para rezar, enfim. Quando chegou a noite, eu comecei a publicar algumas coisas e eu coloquei o terço, aqui o último terço, que não é o rosário, é o terço de São Miguel Arcanjo, coloquei aqui na minha frente assistindo e trabalhando. E como eu não estava com nenhuma cliente, a minha cliente ontem da noite, ela teve um contratempo e remarcou. Então eu falei, vou publicar. Tanto que eu publiquei algumas coisas ontem à noite, deixei pronto algumas coisas para hoje. Gente, foi um combate tão grande, eu não queria nem ligar para eu começar a ouvir o terço. Olha só como o inimigo, assim, já rezou bastante, né? Já tá suficiente, já. E aí vem aquela vozinha. Eu falei, vou trabalhar, mas eu senti no coração de colocar. Eu tenho 2 telas no computador, numa tela eu coloquei o terço e comecei a ouvir, e no outro eu comecei a trabalhar. Gente, foi um combate espiritual tão forte, tão forte. Eu comecei, aquele desânimo, sabe, aquela coisa cansativa, eu estava assim esgotada. Quando eles começaram a fazer orações mais intensivas, eu peguei essa cruz que eu tenho aqui, essa cruz ela é exorcizada, já mostrei para vocês, e eu segurei a minha cruz com um rosário e parei de fazer o que eu estava fazendo e vim para a oração, porque eu percebi o inimigo tentando atacar ferozmente, mas ferozmente. Nesse instante, o irmão, um dos irmãos, eu não me lembro o nome dele, ele falou, gente, vamos ficar em pé, porque o combate está grande, o inimigo não está gostando do nosso clamor. Ele está furioso, ele se levanta contra nós. E ele pediu para as freiras, para as irmãs que estavam cantando, todos se levantam e combatam junto conosco, e o exército de São Miguel Arcanjo. Gente, tinha quase 30 mil pessoas participando da live. Você sabe o que é isso? Quase 30 mil pessoas participando dessa live. Ao final eu sei que deu mais de 34 mil pessoas. Então, mais de 30 mil pessoas combatendo o inimigo e ele feroz atacando as pessoas. E os irmãos foram profetizando curas e libertações ali naquele momento. Para vocês terem uma noção, o que foi aquilo? Aconteceram curas. E os irmãos proclamando ali, eu proclamo, Deus está curando isso. E o inimigo feroz, por quê? Porque ele não quer curar. Então nós temos que nos reabastecer intensamente, é um período muito difícil. Eu comecei essas lives aqui querendo passar para vocês uma mensagem simples, uma mensagem de felicidade, uma mensagem de alegria, uma mensagem para nos começar a reabastecer na palavra, mas eu sinto fortemente que nós temos que nos levantar para orar mais. Eu sinto fortemente que Deus está clamando o povo dele para rezar mais, para orar mais. Nisso eu não consigo rezar nem um terço, quanto mais o rosário começa com uma Ave Maria, 2 Ave Marias, 3 Ave Marias. Mas nisso eu não sei rezar o terço, aprenda. Hoje tem muito jeito de rezar. E se você não tem a possibilidade, repita várias vezes a Ave Maria. Ave Maria cheia de graça. E vai orando, e vai pedindo, e vai clamando. Se você é evangélico, faça suas orações, porque o combate tem sido grande, gente, vocês não têm noção. E ontem eu senti fortemente porque eu estava esgotada. Era umas 7 horas da noite, eu estava esgotada, fisicamente, mas esgotada. Eu já tinha feito todo tipo de oração. Quando foi à noite, nesse clamor, nesse terço de São Miguel Arcanjo, foram aí quase 2 horas de live, mais ou menos, e com a exposição do Santíssimo, eles finalizam com a adoração ao Santíssimo. Quantas bênçãos que nós recebemos ontem. E ontem, sabe qual que era a oração? Era a oração pela libertação da contaminação espiritual. Então você imagina o tanto que o inimigo estava furioso, e eles proclamavam ali quanta libertação que estava acontecendo de espíritos, de coisas, objetos que as pessoas têm dentro da casa que são contaminados, de comida contaminada, de roupas contaminadas, de lugares contaminados. Gente, meu Deus do céu, vocês não estão entendendo a batalha que tem sido. Se vocês tiverem oportunidade, gente, ou se esforcem, né? O inimigo vai suscitar para vocês não fazer isso.
Mas o texto de ontem do Instituto Hesed, 19 horas e 30 minutos, dia 14, assistam, nem que vocês colocarem ali no YouTube e acelerar, tem como acelerar, não assistir em 2 horas, daí 1h30, você coloca ali a velocidade um pouquinho maior para de repente você, né, que eles oram muito pacificamente, muito tranquilamente, mas não, vá até o fim, gente, eu senti de falar isso para vocês hoje, o combate está sendo forte demais, vocês não têm noção do que é espírito maligno que anda por aí infernizando e destruindo as famílias. É demais. Eu tô tendo um combate muito grande dentro da minha casa, já falei isso para vocês várias vezes, em 2 situações ou 3 específicas que o inimigo tem batido fortemente, mas em nome de Jesus eu já proclamo a vitória na minha vida e vocês serão testemunhas dessas vitórias para a honra e glória de Deus. Senti de falar isso muito fortemente e eu espero que vocês deixem isso colocar no coração de vocês e que se vocês sentirem, né, e sentirem tocado por isso, Senhor, não deixa o inimigo tirar isso de vocês. Vão lá e participem. E se puderem, comecem a participar desse combate que tem sido forte. Eles estão em oração perpétua, contínua pelo povo de Deus. Mas vamos lá, agora voltando aqui. Meu filho, repouse calmamente em minha mão. A dinâmica dos milagres reside nisso. A minha presença está ao seu redor e dentro de você. A não ser que me resista, você não poderá fracassar. Olha o que Deus diz. Só se você me resistir, só se você não me quiser. Mais ou menos isso. Deus está dizendo assim, só se você não me quiser. E Ele, na sua generosidade, na sua bondade, Ele nos dá o livre-arbítrio. Olha só, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele, diferentemente do inimigo que arromba a porta, que entra sem ser chamado, Deus não. Deus ele é maravilhoso, ele é um lord, ele é um gentleman. Ele entra só se ele for convidado. Então abra a porta hoje da sua casa, do seu coração e diz, Senhor, eu convido, entra. Fica comigo porque eu preciso da tua presença para te ser fiel, como o Padre Pio dizia. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono e preciso de ti para não cair. A oração de São Padre Pio era maravilhosa. São Padre Pio, não é qualquer um, gente. E São Padre Pio, um servo de Deus que recebeu os estigmas de Jesus, que tinha chagas no seu corpo, as chagas de Jesus por 50 anos, ele pedia, ficai comigo, Senhor, porque eu preciso da sua presença. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono e preciso de ti para não cair. Ficai comigo, Senhor. Tem uma oração, um canto, né? Celina Borges transformou essa oração de São Padre Pio num canto. É lindo o canto de Celina Borges, fica, Senhor, comigo. É lindo o cântico dela. É maravilhoso, ela fez e transformou isso numa música e eu colocava repetidas vezes para eu, Senhor, fica comigo, para eu ali fazer isso em oração. Então nós temos que pedir, Senhor, fica comigo, e ele diz aqui, minha presença está ao seu redor e dentro de você. A não ser que você resista, você não poderá fracassar, porque eu não posso fracassar, diz Deus. Ele não fracassa, Deus é vencedor, Deus é vitorioso, ele venceu a morte por nós, foi por mim, foi por você. Deus veio individualmente para salvar cada um, ele não veio para salvar a humanidade inteira, só nós não podemos pensar assim. Ele não veio para salvar, ele veio para salvar todo mundo, mas ele veio para salvar a mim. E quando eu penso individualmente, ele veio por mim, ele veio por você. E ele não pode fracassar, porque ele venceu a morte, ele tem a última palavra. Mas ele diz aqui, olha só, fortaleça seu coração com essa verdade, de que eu estou junto com você e eu não vou fracassar e você consequentemente não fracassará se estiver comigo. Quando que nós fracassamos, gente? Quando nós nos afastamos de Deus. Quando que nós fracassamos? Quando nós damos brecha para o inimigo nas pequenas coisas. E ontem eles falavam muito dos objetos contaminados. Gente, eu já tive que jogar coisas fora da minha casa. Sabe assim, eu já recebi presentes, já falei isso para vocês aqui, eu já recebi presentes que eu joguei fora, foi pegar, fazer oração e jogar fora sem usar, porque eu sentia que ali havia uma contaminação muito grande de pessoas querendo infiltrar na sua casa, na sua vida, coisas ruins, pessoas que andaram por caminhos errados, que foram em terreiro de macumba, que foram em pai de santo, que foram em outros lugares, traz para você coisas assim, sacerdotes que já foram envenenados.
com alimento que foi contaminado, com trabalho feito. Gente, nós temos que acreditar que isso existe. É para ter medo? Não, porque maior é o nosso Deus, mas nós temos que nos precaver, vigiar e orai. É vigilância constante. Gente, pelo amor de Deus, eu falo assim, nós não temos noção do combate espiritual que existe ao nosso redor. Se Deus nos desse a graça de ver, nós ficaríamos escandalizados. Graças a Deus que Ele não dá isso, né? Porque é para poucos, algumas pessoas conseguem ver isso. Mas graças a Deus que as pessoas comuns não conseguem, senão elas ficariam horrorizadas. A pandemia é pouco. A pandemia é pouco diante da batalha espiritual que acontece ao nosso redor. Vocês não têm noção, a pandemia não é nada. A pandemia não é nada, gente. Então é vigilância e oração. Sim, porque mais poderoso do que o inimigo é o nosso Deus. O inimigo pode bater, mas ele não vai derrotar. Como que nós nos cercamos? Como que nós nos fortalecemos? Com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia, gente, e confissão. Quem está com os sacramentos em dia não precisa temer o inimigo. Ele vai bater, nós podemos envergar, mas nós não vamos quebrar, porque o Deus deixou os sacramentos para isso. Você não está com a confissão em dia, então corre fazer. Porque senão o inimigo vai entrar, você está dando brecha. Eucaristia, confissão e comunhão. Se você está no estado de pecado, vai se confessar. Porque precisa. Isso é uma arma contra o inimigo. Rosário, o terço, pelo menos o terço. Nossa Senhora pede o rosário, que são os 4 terços. Mas se você não consegue fazer, faça um terço, faça uma dezena, mas faça. E aí Deus vem nos dizer, gente, hoje está muito forte isso, Deus falando para passar para vocês e para vocês passarem isso adiante também. Essa mensagem não para terrorizar ninguém, mas para nós formarmos um exército para lutar contra o inimigo. A batalha está sendo forte, gente, olha isso. E Deus está dizendo aqui, a dinâmica dos milagres repousa calmamente na minha mão, porque a dinâmica dos milagres reside nisso. Mas como que eu vou repousar nas mãos de Deus se sequer eu me aproximo dele? Se sequer eu dedico um tempo de oração com Ele. E aí Deus diz aqui, olha o que Ele deixou para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Olha as promessas de Deus. Descerá sobre nós o Espírito Santo. Aqui ele dizia na época para os apóstolos da ascensão, quando da ascensão dele, quando Jesus ressuscitou e depois ascendeu aos céus, ele dizia, ele já estava dizendo para os apóstolos o que aconteceria. E ele diz para nós também, descerá sobre vós o Espírito Santo, que fará com que a sua força seja renovada. Nós temos onde buscar, nós temos a fonte de graça. E às vezes as pessoas ficam com medo do demônio, eu fico assim impressionada. A pessoa fica com medo do demônio e tem um Deus tão maior, fica olhando para o Golias, lembra que eu falo? Fica olhando para o Golias e esquece que Deus é muito maior. Mas o que Deus diz aqui, descerá sobre vós o Espírito Santo e te dará força, mas para que esse Espírito Santo desça sobre nós e nos dê a força, nós temos que estar conectados com Deus. Nós temos que estar ali junto com Deus, zelosos e fiéis na oração, na vigilância. Nós precisamos, gente. Meu Deus, olha, eu quero muito, desejo do fundo do meu coração que vocês dediquem esse tempo para participar dessa oração de ontem do Instituto Hesed. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não tenho autoridade para falar sobre o que eles falaram ontem, foi muita coisa. E se tiverem oportunidade, peguem o do dia inteiro. Teve a oração pela manhã, é uma sequência de oração e cada dia eles rezam por uma situação. Não é só oração, é combate, gente. Não é eu vou fazer uma oração, não, é combate forte. Combate forte com o Santíssimo Sacramento, com o próprio Jesus exposto ali para que nós possamos ser renovados. Nesse Espírito Santo que ele diz aqui que nos dará força. Mas como esse Espírito Santo vai nos dar força se nós não nos aproximamos do Espírito Santo de Deus, se nós não queremos intimidade com Deus? Se nós não nos dispusermos a tirar pelo menos uns minutos por dia para nos reabastecer em Deus. E depois na hora do desespero, Senhor, me ajuda. Deus não é farmácia para você buscar de vez em quando como um comprimido quando eu tenho dor de cabeça. Deus ele tem que fazer parte da sua vida, é uma caminhada de oração.
E ainda assim é difícil. Mas essa dificuldade ela é vencida pelo nome de Jesus, pelas chagas de Cristo. Porque Ele quer combater em seu lugar, não pelas minhas forças, porque eu não sou ninguém. Padre Pio dizia: Senhor, fica comigo porque eu sou fraco. Imagina nós, São Padre Pio, se ele, um santo, dizia isso, imagina nós, muito mais pecadores, muito mais miseráveis, eu pelo menos eu sou. Quantos pecados, quantas misérias, quantas ofensas ao coração de Jesus. Mas Ele ainda assim, com todas as nossas ofensas, as nossas misérias, Ele diz: meu filho, se coloca na minha mão, descansa em mim, porque eu vou te dar o descanso. E os milagres acontecerão quando você se colocar nas minhas mãos. Quando você se entregar para mim, eu vou colocar, te dar os milagres que você necessita, não só os que você quer. Porque muitas vezes nós pedimos, né? E eu, inúmeras vezes, peço tanta coisa para Deus, depois eu falo: meu Deus, que seja feita a sua vontade, porque às vezes aquilo é desejo do meu coração, não do coração de Deus. E muitas vezes o desejo de Deus coincide com o meu, mas muitas vezes o meu desejo é tão longe dos desejos de Deus, é tão longe. Às vezes Ele faz assim, eu fico calculando, né? Eu fico imaginando, falo assim: Deus deve olhar para mim e falar assim: essa Nice só pela misericórdia, né? É com muito amor por essa mulher, porque é um negócio. Às vezes Ele diz, eu faço uns pedidos, depois eu mesmo olho e falo assim: você acha que Deus vai me conceder um trem desse, né? Olha só, tem nada a ver com os propósitos dele na minha vida. Então por isso que ao final da oração, quando eu faço o meu pedido, eu tenho sempre que acrescentar: Senhor, que seja feita a sua vontade, porque ela é pura, ela é santa, ela sabe o que eu necessito. E detalhe, ela sabe o que está lá à frente, porque talvez o pedido que eu faça hoje vai me prejudicar lá adiante. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode não me conceder, porque aquilo seria objeto de perdição. Então Ele sabe tudo. Então nós temos que acrescentar no final, né? Senhor, que seja feita a sua vontade, porque o Senhor sabe o que é bom, a sua vontade é perfeita, pura, boa. A minha não, eu estou enxergando só aqui. Agora o Senhor enxerga lá adiante. Então me dê essa graça, me concede essa graça da pureza também, quando eu for fazer um pedido. Que o meu pedido seja agradável aos vossos, né, ao vosso coração, aos vossos olhos. Mas fica comigo, porque eu sou pobre, miserável, e eu necessito da tua presença, inclusive para aprender a pedir, mas também para agradecer, para te louvar, para te glorificar pelos livramentos que me destes, pelas pessoas que rezam por mim, porque quantas pessoas rezam por mim, pelas pessoas, Senhor, que combatem em meu lugar. E quando eu me coloco num grupo de oração, são pessoas orando por mim. Ontem, gente, tinha mais de 34 mil pessoas. Era 31 na hora que esse irmão fez o levante ali, mas tinha mais de 34 mil pessoas, umas rezando pelas outras. Olha só, o poder desse clamor, o poder dessa oração que se levantou ontem. O inimigo devia estar furioso mesmo. Ele devia estar muito furioso. Porque você imagina um poder de oração, combatendo com a Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e o corpo e o sangue de Jesus. Meu amigo, essa oração que chegou aos céus assim, um negócio. Você imagina o quão furioso estava o inimigo com aquele povo que estava ali combatendo? E nós temos que orar muito pelos nossos sacerdotes, por essas pessoas que têm um poder de oração muito forte, essas pessoas do Instituto Hesed, estou dizendo elas, mas tem muitas outras pessoas que têm um poder de oração combatente, e elas são também combatidas. Imagina o combate que elas também nos sofrem pessoalmente. Por quê? Porque são pessoas que estão levando outras para a salvação, tirando das garras do inimigo. Então nós temos que ser também, gente, parar com essa apatia, essa preguiça de rezar e começar a rezar. Quer salvar você e sua família? Então comece a oração. Não se limita só aqui nessa live de 30 minutos, porque isso aqui não abastece o suficiente, não, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é só uma fraçãozinha do que Deus pode dar para você, mas vocês não têm noção o poder que Deus pode dar a uma pessoa combatente. Você quer ter ministério? Então aprofunde na oração. Você quer ser uma pessoa com poder de palavra e de dom de cura e de libertação? Pois você aprofunde nas suas orações, mas esteja em dia com seus sacramentos. Confissão, comunhão, rosário ou no mínimo terço. Orações fortes de cura e libertação. Precisamos. Diz, mas eu não sei rezar mais nada. Começa a aprender.
Se precisar de alguma indicação, eu ajudo também naquilo que eu souber, porque eu não sei tudo, mas tô deixando a pista para vocês aqui. Entra no Instituto Hesed, a irmã Kelly, Instituto Hesed, porque outro dia eles tentaram, gente, existe o demônio bicho, né, terrível mesmo. Outro dia, um grupo entrou e colocou como instituto oficial e meio que plagiaram essa página deles no Instagram, e para que outras pessoas começassem a segui-los. Olha só, gente. E eles começaram a implementar, sei lá, algumas coisas que não eram de Deus. Sorte que foi revelado, né? Foi descoberto isso, a astúcia do inimigo, e foi derrotado em nome de Jesus. Mas pessoas fazendo-se passar por eles no Instituto Hesed. Então, se alguém precisar, eu já coloquei ali o endereço. Mas se alguém precisar, eu passo novamente. Mas começa devagarzinho, tá? Não precisa, eu vou começar a rezar o rosário. Se você não consegue, eu não comecei rezando o rosário. Eu comecei rezando devagarzinho o terço. A Maria, eu achava uma dezena longa. Eu falei já isso pra vocês. Eu achava, rezar um terço pra mim era humanamente impossível. Eu olhava minha prima rezando e falava, Maria, como é que consegue? E hoje é 15 minutos, um terço. 15, 20 minutos estourando. Então, em 1 hora você faz o rosário, 1 hora e pouquinho você faz o rosário. E às vezes em 1 hora você fica aí na internet fazendo nada de coisa nenhuma, vendo moda. Olha só. Né? Então nós temos também que ter essa consciência que os milagres, aqui está falando da dinâmica dos milagres, os milagres acontecerão na nossa vida à medida que nós nos entregarmos a Deus também. Como que eu quero milagres se eu não me dedico a Deus? Como que eu quero milagres na minha vida? Como que eu quero prodígios na minha vida se eu só lembro de Deus na hora da dor de cabeça? Então é uma caminhada, Deus está nos convidando para uma caminhada com Ele. E quando nós decidimos seguir a Deus, é pegar a nossa cruz e seguir. É na alegria, na tristeza, é casamento, gente, é sacramento. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, Jesus, e te respeitando-te todos os dias da minha vida. Nem sempre a gente respeita, né? Eu particularmente, às vezes brigo muito com Deus, perco sempre, mas brigo com Ele. Então, é na alegria e na tristeza. É ali agarrar na mão de Deus, sabe? Agarrar ali, ó, e falar, Senhor, fica comigo, porque nesse momento tá escuro, essa noite tá escura, eu não tô conseguindo atravessar esse vale. Se o Senhor não me carregar no colo nesse momento, eu não vou atravessar. E eu citava para vocês ainda, né, aquela visão que a minha amiga teve da caverna, com escorpiões e cobras, e que eu tinha que atravessar. Você acha que não fosse pela graça de Deus eu teria atravessado, gente? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. O inimigo, ele bate forte, ele é terrível, ele é astuto, e ele vai infiltrar nas pequenas coisas, naquelas que você acha, não tem problema não. Fica atento, gente. Agora, época de Natal, né, as pessoas, tudo bem que esse Natal, sei lá como vai ser, só pela misericórdia de Deus, mas de repente você ganha um presente de alguém, cuidado, se sentir no seu coração que não é coisa de Deus, ali mesmo você já quebra e não doa para outra pessoa, tá? Pelo amor de Deus, você não vai não querer para você não quer para outro também. Então quebra, né? Queima, sei lá, faz o que for preciso, faz essa oração do creio ali, né? Já asperge água benta e joga fora, quebra, mas destrua, tá? Não deixa para passar para outra pessoa, pelo amor de Deus. Então aquilo que você não quer para você, não quer para o outro. Mas cuidado com a alimentação, cuidado dos lugares que nós vamos. Gente, às vezes a pessoa ela vai numa cartomante, ela acha que não tem contaminação, tem. Centro espírita, terreiro de macumba, pai de santo, cartomante, horóscopo, tudo isso é contaminação. Se você lê, você sabe, vai saber disso. Se você não sabe, está sabendo agora. Cuidado com adivinhos, é diferente da pessoa que profetiza, é diferente. Tá? Então, pastores maravilhosos, sacerdotes maravilhosos que têm esse poder, pode rezar por você, orar por você, para tirar essa contaminação. E você mesmo tem que rezar por você, tá? Esse negócio de falar, eu vou pedir oração para fulano, e você tá rezando? Se não tá, meu amigo, também não vai funcionar. Porque tem pessoa que ela só quer que você reze por ela. Conheço um monte de pessoas que falam assim, reza para mim, só que a pessoa não reza uma Ave Maria. E aí ela quer cura e libertação. Sabe qual que é a maior cura e libertação? Eu já falei aqui, vou repetir. A maior cura e libertação que você pode receber é dentro do sacramento da confissão e da comunhão. Confissão e Eucaristia é a palavra de Deus. Não tem libertação maior que isso. E o Santo Terço, o Santo Rosário. Não tem. Então não adianta você ficar pedindo, eu vou na missa de cura e libertação com fulano, com ciclano. Se você for
para pedir oração para uma pessoa, um exorcismo, por exemplo, quando as pessoas recebem um exorcismo, elas têm que, por obrigação, tanto elas como a família, às vezes o sacerdote pede isso, inclusive para a família, missa diária. Então, para vocês verem que a missa diária é cura e libertação. Agora, você quer que outros rezem, o padre fulano é bom, vou lá, que ele vai rezar para mim. E você não participa da celebração da Santa Missa, você não recebe uma comunhão, você vai lá para assistir a missa. Não, é participar, é deixar celular em casa. Eu vejo pessoas com celular dentro da igreja, pelo sangue do Cordeiro. Então, quer dizer, se você está ali em oração, em comunhão com Deus, a cura e a libertação está acontecendo ali. Na Eucaristia, quando eu recebo o corpo e o sangue de Cristo, com minha alma lavada, limpa, tendo feito uma boa confissão. Então, não precisa ninguém rezar para você. Oração em comunidade é importante, mas se você se fiar só nela, você está lascado. Porque Deus vai falar, e você? O que você está fazendo para a tua cura e tua libertação? Então, nós temos que ter essa consciência também, de que nós devemos rezar pelos outros, orar pelos outros, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Porque senão a libertação não vai acontecer. Aí a pessoa vai para terreiro de macumba, vai na igreja, ela frequenta, né? Ela acende uma vela para Deus, uma para o diabo. É claro que não vai resolver. Então, gente, ontem essa oração me marcou demais. E olha que eu já tive em orações fortíssimas, já tive em lugares assim, mas ontem foi demais e eu percebi o combate terrível que aqueles irmãos estavam tendo e o povo todo que estava ali orando junto com eles, rezando ali por eles, junto com a Virgem Maria, com São Miguel Arcanjo, com ontem São João... Gente, esqueci. Enfim, São João da Cruz, ontem foi dia de São João da Cruz, eu estive lá em Ávila, Santa Teresa d'Ávila, né? Estive lá, então São João da Cruz foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila e os dois, inclusive, conversavam, se ajudavam. Então São João da Cruz foi um homem de Deus maravilhoso e ontem estavam ali todos orando, intercedendo sobre a proteção deles. E se vocês virem o combate que foi, olha, não perca a oportunidade de participar dessa oração. Se você se sentiu tocado, claro que você é livre para fazer o que quiser, mas Deus quer um povo que ora. Ele está pedindo que nós oremos uns pelos outros, porque o demônio está atacando ferozmente. E aí os milagres vão acontecer na sua vida e na minha vida. Quando nós nos colocarmos diante do único Deus e Senhor da nossa vida, Ele em primeiro lugar, sempre. Porque nós nos deixamos, nós fazemos trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso e esquecemos de Deus. Não, Deus em primeiro lugar. Sempre. Gente, se vocês precisarem de ajuda, sabe meu telefone está ali nas redes sociais, passa para mim, Nice, eu preciso disso, eu vou ajudar com o maior prazer naquilo que eu souber, porque eu não sei tudo. Mas se eu não souber, eu vou indicar quem sabe. Tá? Então eu peço humildemente que vocês compreendam, mas Deus me tocou muito fortemente para falar isso para vocês. E nós estamos em poucas pessoas aqui hoje, poucas, né? Olha aqui. Mas são vocês que vão disseminar isso aqui que foi falado hoje, porque talvez Deus colocou exatamente só nós aqui, só vocês, porque vocês vão levantar um exército de Deus para orar e vocês vão contagiar positivamente outras pessoas para se levantar um exército de Deus. E ali no Instituto Hesed, quem tem filho, existe o Exército Mirim de São Miguel Arcanjo. Gente, eu fiquei louca naquilo. Eu falei, gente, se fosse a época que eu tinha meus filhos petitinhos, eu ia querer que eles colocassem. Tem como fazer inscrição para os filhos pequenos, para se levantar um exército de guerreiros mirins de São Miguel Arcanjo, gente. Olha que negócio. Você educar seus filhos, e teve ali outro dia cura e libertação de crianças dos jogos de videogame. Teve 3 testemunhos que foram proclamados ali de crianças que não dormiam à noite, que estavam com medo. Vocês precisam de ver, está nas orações anteriores, eu não vou saber qual é. Porque como eu venho acompanhando e todo dia eles têm 3, 4 orações, então eu não vou me lembrar qual é. Mas teve ali 3 testemunhos de crianças que não dormiam à noite, que eram atormentadas por espíritos malignos e que estavam no jogo de videogame. Olha a seriedade que é isso, onde que o inimigo está infiltrando. E aí eles deram muitas dicas de oração, coisas que eu também não sabia. Gente, olha, eu vou falando aos poucos, porque é muita coisa. Aquilo que Deus foi suscitando no meu coração, eu vou falando para vocês. Então que hoje, podemos parecer poucos aqui, mas é exatamente vocês que Deus quer que se levante para um exército de guerreiros e guerreiras, de gente forte que ora e que leva a palavra de Deus.
não somos poucos, podemos ser poucos em números, mas somos grandiosos porque fomos escolhidos por Deus para estar nesse momento aqui. E para que se levante um povo de Deus que ora, que intercede, que clama e que vai levar muitas outras pessoas para o reino de Deus. E aí um dia a gente vai estar lá no céu falando, olha, lembra aquele dia que nós, que Deus suscitou para que nós levantássemos um clamor e rezássemos uns pelos outros, que nós passássemos essa live para outras pessoas e que entrássemos lá em outros lugares para ver coisas de Deus. É isso. Então que você faça parte desse exército do Senhor que salva almas, a começar pela sua, e eu, Anícia, a começar pela minha e pela nossa família. Que o Espírito Santo desça poderosamente sobre nós e que venha sobre nós, Senhor, esse Espírito Santo por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que venha nos dar força com São Miguel Arcanjo, guerreiro, general da milícia celeste, o príncipe dos exércitos do Senhor. Senhor, uma gota do teu sangue seja derramada sobre cada pessoa que aqui está assistindo essa live, Senhor. Uma gota do teu sangue sendo a nossa fortaleza, reequilibrando, reerguendo esse exército do Senhor, para que nós possamos levar almas para ti, Senhor, para que um dia possamos estar no reino celeste, junto com tantas pessoas que nos foram confiadas, com aqueles que nós amamos, Senhor, junto de ti. Seja a nossa força, a nossa esperança, a nossa graça, Senhor. Amém. Que o seu dia seja de luz, de bênçãos, e até amanhã às 7 horas com a graça de Deus. Beijo, povo de Deus!